Oi, gente. Bom, desculpa a sombra que vai ficar no vídeo, mas é porque eu tô com um monte de coisa em cima da minha mesa, então eu não vou conseguir uma disposição melhor, assim, dos elementos, né, do mise-en-scène, do negócio. E, bom, esse vídeo, vou tentar vir mais pra cá. Pronto, acho que deu uma melhorada, uma leve melhorada. Bom, estamos em abril, né, mês que vem é meu aniversário e o fim da minha promessa de não comprar livros, né. E eu estou visivelmente muito feliz com isso. Não que eu vá comprar, tipo, horrores de coisa. Eu percebi que eu não tenho mais o negócio da compulsão, né, por comprar. Junto com isso, associado também a minha questão com a minha compulsão alimentar, né, que vou deixar aqui os vídeos relacionados onde eu falo sobre isso, mas eu tenho um transtorno alimentar, né, então acaba que eu consegui um pouco, né, com a ajuda, né, obviamente, de profissionais, eu consegui lidar um pouco melhor com isso. E eu vou colocar aqui os livros que eu... Primeiro, os que eu tô lendo no Kindle, e essa atualização, assim, basicamente vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar também o que eu estou estudando, né? Ainda não tinha feito isso, normalmente eu sempre mostro o que eu estou estudando meio que nos logs e tal, mas eu acho que agora chegou o momento de eu compartilhar com vocês, né, as coisas que eu estou estudando e tal, porque acho que pode vir a ser, tipo assim, virar conteúdo a partir disso, né? Bom, um dos que eu estou lendo esse mês, vou colocar aqui a capa para vocês, mas vai aparecer aqui também, enquanto eu, né, busco, é o Abril Despedaçado, do Ismail Qadaré. E eu tô gostando desse livro, apesar de que eu ainda não peguei pra ler ainda essa semana que acabou, né? No caso, hoje é sexta-feira santa, eu acho. Eu sou ruim de feriado, mas o feriado tá maravilhoso, viu? Bom, tá aqui o Abril Despedaçado, do Ismail Qadaré. E basicamente é a história de uma rinha de famílias, entre duas famílias, né? Vou voltar aqui na página para não apertar aqui e não descoisar onde eu tava. E, bom, nessa rinha de famílias, né, que aconteceu há 70 anos, né, esse livro se passa na Albânia e ele é meio que parte do meu projeto de leituras de Lendo o Mundo, né? Então, eu já falei, eu acho que sobre esse projeto em um outro vídeo. Se eu lembrar qual é o vídeo, eu vou deixar também aqui linkado, vai aparecer a thumb do vídeo aqui. E eu falei que eu tenho esse projeto, mas que não é uma coisa assim, muito intencional, no sentido de que eu não vou atrás e pego ver qual é o país que está faltando, vou atrás de ler. Recentemente eu terminei o Precisamos de Novos Nomes, que é do Zimbábue, né? Que eu acabei esse mês, então ainda vai sair no vídeo de leitura de abril, né? E eu aproveitei e peguei o da Albânia, porque eu pensei, vamos para abril, né? Nada melhor do que ler Abril Despedaçado. E tem outro também que o título é em abril, mas que foi escrito por um autor latino também. Abril Vermelho, Abril Ensanguentado, alguma coisa assim. E basicamente nesse livro a gente tem essa história dessas duas famílias que têm uma rinha do passado, né? Eu esqueci qual é o nome em albanês, né? Que se dá para essa rinha. Mas essa rinha começou há 70 anos antes da história atual, né? E o que acontece? Essa rinha vem de família há muito tempo, então acaba que sempre uma família vai lá e dá conta, né, de algum membro da outra, né, para eles manterem a rinha, né, tipo, o sangue ser derramado e acalmar a rinha. A gente tá com o Gorge, ou é George, não lembro não sei como é que fala o nome dele, não sei albanês, tá? Então vou dever, né, a pronúncia correta. E é George? Já ficar lendo aqui. Mas tá. George. Ou Jorge. Né, ou George, mas não vamos, né, traduzir o nome, né? O que acontece? O irmão mais velho dele foi morto, né, dentro dessa questão dessa rinha, e ele tem que vingar o próprio irmão agora, né? Sobrou para ele a missão de ter que vingar o próprio irmão. E ele vê Bansk, alguma coisa, o sobrenome da outra família, e ele vê um desses rapazes da outra família, né, e ele até tem uma frase aqui do livro que ele fala bem assim, o albanês resolve seus problemas com um rifle, né, com a arma, né, não tem esse negócio de conversa, a gente parte por 5 minutos, né, e vê quem sai vivo. Aí eu não vou mentir, né, que vamos ser honestos, né, às vezes a diplomacia não ajuda, visto, né, o que a gente tá vendo hoje, com a questão, né, do Zé do Taxão, né, que antes era o apelido do Haddad, agora é do Trump, né? Então, assim, e a China lá, muito plena. Você pode botar que a gente sobe a banca, tá? A gente banca, tá?
Aí agora que eles falaram, vocês, essas marcas de luxo que vocês adoram, que não sei o que, europeia, tudo nosso, amiga, tudo nosso, é a gente que banca aqui esse negócio. O mercado de luxo é chinês. Aí eu, graças a Deus, né? Depois dessa minha vontade de ir pra China, tipo assim, estratosférica. Alguém precisa me adicionar num grupo do WhatsApp bem assim, Hong Kong, né? Sei lá, China, 2030, 2027, não sei, né? Fica aí. Mas quem quiser, né? Tô querendo, né? Um grupo do Telegram também. Aí pra gente coordenar a viagem. Mas tá. Tem essas duas famílias que tem essa rinha, né? E sobrou pro George ter que ir lá resolver, né? Matar o irmão dele, ele tem que ir lá matar alguém da outra família pra, né? Ficar pá a pá, né? A briga. E o que acontece? Eles têm um sistema que depois que você consegue, né? Fazer isso, né? Com a pessoa da outra família, a família que teve o seu ente, né? Toda a situação aí, tem 24 horas, né, a pessoa que matou não pode ser morta durante 24 horas e a família decide se esse tempo vai ser aumentado para 4 semanas, ou seja, um mês. E se dá em todo o mês de abril, né? Nisso, essa benevolência, né, da família, que teve o seu ente morto, né, se dá durante o mês de abril. Ele vai passar durante o mês de abril inteiro, né, sem poder ser morto por pessoas daquela outra família, né? E depois disso, né, se acontecer dele for morto, né, passou desse tempo, ele pode, né? A família pode ir lá resolver esse problema. Se é que vocês me entendem, né? E nesse meio tempo ele foge, né? Tipo, ele fala que ele até então, tem um momento aqui que ele narra que ele nunca tinha sentido a vida dele até o momento que essa situação ocorre e que ele sente que, nossa, esse vai ser o mês da minha vida. Talvez o último mês da minha vida, né? O último abril que eu veja. Então, assim, eu tô bem no começo ainda da história, eu li só, acho que os 2 primeiros capítulos, e são 8, se não me engano. Então, basicamente é isso, e aqui, nesse momento, ele tá indo para outro vilarejo, né, para ficar com outros parentes, né. E foi bem reflexivo, porque esse mês de abril também eu tô vivendo, né, uma situação, então, assim, eu tô, rapaz, 28 anos, 28 abris, né, da minha vida, e até agora eu ainda não tinha me dado, assim, ainda não tinha resolvido esse problema que eu tenho até agora, e eu acho que o meu abril despedaçado, né, a partir de agora. Então, assim, sendo que, né, falando de astrologia, né, meu aniversário é em maio, né, então, em tese, eu tô no meu período de inferno astral, então, assim, faz sentido, né, eu viver esse abril despedaçado também, junto com o Georgia. Então, assim, é bem isso, gente, mas é só comentário mesmo, mas eu achei engraçado, porque nunca uma leitura que eu tenha tido a intenção de ler só por conta de ser do mês de abril, né, tem abril no nome, eu achei assim, eu nunca achei que eu fosse me identificar em algum ponto, né, assim, tá eu e o George vivendo o nosso abril despedaçado aqui, né, de todas as maneiras possíveis, no meu caso, de alguns traumas e desilusões, né, que eu andei tendo nesses primeiros 4 meses, assim, de vida pós-formada. Mas, assim, também tem uma questão pessoal, né? Porque eu falo 4 meses que eu me formei, mas também tem 4 meses, assim, que eu não sou mais estudante, né? Então, eu vivi 7 anos da minha vida estando num contexto onde girava tudo em torno da faculdade. Agora que nada gira mais em torno da faculdade, né? Então, assim, eu também estou aprendendo a ter as coisas que não girem em torno disso, né? Agora, qual é o novo centro, né? Que vai, não é bem girar a minha vida, né? Mas qual é o novo centro da coisa? Qual é o novo negócio da qual eu vou ter que fazer, né? O meu vídeo passado eu postei e eu recebi alguns comentários de vocês, né? Que eu expus algumas situações íntimas e pessoais aqui minhas, né? Então, eu tô lendo todos os comentários, tá? Depois que eu gravar esse vídeo, eu for subir pra editar, eu também vou ficar vendo um pouquinho. E ainda não respondi alguns comentários, assim, devidamente, mas eu vi, né? Eu li, pelo menos, o comentário e eu vou responder. E, assim, gente... Eu acho que todo mundo, em algum momento, chega na sua situação de abril despedaçado, né? E é isso. Eu acho que é preciso até pra gente
começar, sabe, a entender algumas coisas. E coincidentemente, meu Abril Despedaçados, sendo meu inferno astral, que coincide com o meu momento antes do meu processo, né, de revolução de Saturno. Meu Saturno volta esse ano, né? Então, assim, muitas emoções pra gente viver. E é isso. E, bom, né, pro outro livro que eu tô lendo também é um da Clarice. Eu tô lendo Felicidade Clandestina, dela, que eu li recentemente A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E é um livro de contos, eu não sabia, eu pensava que era um romance mesmo. E a autora gosta muito da Clarice, assim como eu gosto muito da Clarice, gente. Tipo assim, eu fico, gente, como é que pode? Eu acho que em outra vida. Eu queria tanto poder ter sido amiga dela, eu queria tanto poder ser amiga no presente dela, sabe? E eu tenho que me contentar só com o que ela escreveu, sabe? Com o que ela deixou nos livros dela, porque não tem como, né, chegar na Clarice hoje. E aí eu gosto muito da Clarice, gente, sério. Eu me pergunto como é que pode uma mulher ter me entendido antes mesmo de eu me entender, sabe? Mas é isso. E eu tô lendo Felicidade Clandestina dela. Eu tô no conto. Eu já li o Ouvir a Galinha. E é um conto que eu gosto. Eu lembro, eu tô lendo atualmente o Legião Estrangeira. Vou começar ainda, na verdade. Tô lendo. Já li alguns contos dela, né? Sem ser os dessa coleção. Mas esses aqui tem sido bem engraçado, porque tem o conto que dá nome, né? Que é o Felicidade Clandestina. É o conto que fala da menina, né? Que ela tinha essa coleguinha de escola, que o pai tinha uma livraria, um sonho de consumo, né? Pra mim. E essa amiguinha era meio que escrota, né? Que ela ficava. Tipo assim, de pirraça, assim, né? Mostrando que ela tinha coisas que as outras não tinham, né? E principalmente essa menina, né, a nossa protagonista, ela gostava muito de ler e tal, e ela falou, lá na livraria chegou o Reinações de Narizinho, né? E ela ficou, tipo, passa lá em casa pra você pegar, pra você ler. Aí ela ia na casa da menina, né? Ela fazia esse esforço hercúleo de sair de casa, de, né, ir lá na casa da menina. Aí toda vez ela, eu não peguei, não tá aqui, não sei o quê. Só que isso foram várias vezes, né, em vários momentos. E quando a mãe dela, dessa menina, né, percebeu e disse, você vai entregar esse livro agora e você vai deixar essa menina ler até ela não querer mais. Tipo, vai ficar com ela até ela não querer e quando ela te devolver é isso aí, né? A mãe percebeu que a menina tinha um certo prazer, né, de torturar a outra com essa questão, né? E quando ela pega o livro, né, tipo, ela fala que o negócio da espera era mais interessante até do que o próprio livro, porque estar com o livro em si não era tão prazeroso quanto esse negócio de tentar ter, né? Então, assim, mas é um conto muito engraçado. E no fim, só que, assim, é engraçado à mesma medida que eu me identifico com a protagonista. Então, assim, esses contos da Clarice, no geral, sempre me pegam, porque sempre tem alguma coisa que eu fico, eu acho que eu tô me lendo aí, sabe? E é basicamente isso. E agora eu vou ler o Legião Estrangeira, né? Eu tô em 32% do livro. Bom, agora eu vou falar dos livros que eu tô lendo que são físicos, né? E depois falar o que eu estou estudando, né? Pra gente, né? E por que eu falo isso, gente? Assim, eu tô tentando alinhar o que eu quero, né? Eu tô num momento da minha vida que eu tô assim, o que eu quero pra minha vida, né? O que eu quero alinhar, o que eu quero perseguir, né? O que eu quero fazer pra ter alguma coisa, vamos dizer assim. Não sei se é bem isso, mas vamos deixar como. E eu tô assim, cara, tem tanta coisa que eu preciso estudar, mas o que eu quero mesmo, né? O que eu quero fazer? O que eu quero atingir? O que eu quero obter, né? Mas é isso aí. Eu ainda tô lendo Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Laurie. Eu vou um pouco mais pra trás. Da Laurie Gottlieb. A gente vai ler até o final desse mês, né? Que a gente andou atrasando um pouquinho o cronograma, mas a gente vai ler até o final desse mês. E o livro, ele nem é tão grande assim, tem acho que, sei lá, 300, 400 páginas. 400 e tarará. E
Bom, gente, assim, eu tô chegando no momento que eu comecei. Esse livro marca em partes meio que o momento que começou, né, a minha vida, dando uma leve quebrada nas minhas ilusões, né? Assim, eu tô vivendo um pouco o momento, né? A Vida é um Moinho, né, do Cartola. Vou deixar o link pra música aqui no YouTube, aqui embaixo. Então, assim, tô vivendo esse momento da vida. Então, eu tô lendo esse livro e eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo, né? À toa que toda vez que eu termino de ler algum capítulo desse livro, eu fico assim, eu realmente acho que talvez eu deva, né, procurar uma terapia. E é o que eu tô fazendo, né? Atualizações da minha vida que ninguém perguntou. Eu vou voltar a fazer terapia, mas eu vou procurar um terapeuta presencialmente, né? Porque antes eu fazia terapia, só que eu fazia online por conta de que, além de que era mais barato, era melhor para mim, né? Porque eu comecei em 2020, em novembro, né? Então, eu não podia sair de casa, não podia fazer as coisas, então eu comecei. Só que a minha psicóloga, ela se mudou pro Rio Grande do Sul. Então, né, não tem como eu ir lá no Rio Grande do Sul, tipo, uma vez por semana só pra fazer terapia, né? Quem dera. Pra eu gastar dinheiro assim, né? Mas, assim, eu resolvi que eu queria voltar a fazer presencial. E eu tô indo atrás, né, de ver um local, assim, que não seja tão longe pra mim, não seja tão contramão, e que seja acessível. Então, assim, gente, vamos monetizar meu canal, né? Vamos me ajudar. Por favor, um mutirão aí pra me ajudar, porque eu tô precisando de dinheiro, gente. E pros meus planos futuros, né? Que em algum momento eu venho e falo, é só que é aquele negócio de que, como eu falei pra vocês, eu posso mudar de ideia, mas sobre esse momento, esse plano em específico da minha vida, a minha questão não é mudar de ideia. O negócio é que eu já quero falar quando já tiver acontecido, sabe? Quando eu tiver as respostas, positivas ou negativas. Então, assim, é isso. E eu também tô lendo A História Secreta da Dona Tarte, que é o livro do meu clube de leitura pro mês de abril, né? E o que que acontece? Eu não esperava me identificar muito com o Papen, que é o protagonista, né? O Richard Papen. É Papen? É Papen, eu acho. Ai, 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 cadê? Só porque eu não posso demorar muito pra falar. Aí tá. Ele é um menino pobre, né? Que vai pra uma universidade de gente de elite, né? Então, assim, ele tem todos os questionamentos de alguém que teve o trauma da pobreza, né? É difícil não perceber isso. Então, ele se percebe nessa situação de que ele quer estar com esse grupinho de gente, né, que tem uma situação aquisitiva um pouco melhor que a dele, né? E a história secreta, basicamente, né, ainda não aconteceu a questão do Bunny, né? Tipo, que eles derem um. Todos os livros que eu tô lendo tem alguma questão com, né, com matar alguém. Mas resumindo, ainda não deram o fim no Bunny, mas eu acho que a partir de agora eu já tô no capítulo 5. O último capítulo da primeira parte. Já era pra eu ter lido, mas tudo bem, né? Acontece aí os atrasos. Então é basicamente isso. Mas eu só acho que, particularmente, esse livro, gente, eu achava que não. Mas eu via muita gente reclamando, nossa, que livro lento, viu? E eu percebi. Ao mesmo tempo que ele é rápido, ele é muito devagar. Eu acho que a Dona Tarte demora muito pra, assim, fazer as coisas acontecerem, sabe? O que é o completo oposto, por exemplo, do ex dela, que é o Bret Easton Ellis, né? Que escreveu Psicopata Americano, mas que eu li o Abate de Zero dele, né? Tá aqui acho que já tá aqui o vídeo, né? Que eu faço a resenha. Então, ela demora muito, enquanto o Bret Easton Ellis, ele nem se preocupa em ambientar muito a gente e tal. Era roteirista, né? Então, assim, acaba que para ele a questão é o andar da história, né? Então, o dela não, ela ambienta muito, ela fala muito, né? Mas tem momentos muito bonitos aqui também nesse livro, dela narrando. Tipo, eu acho que ela fez, em parte, né, escreveu esse livro pensando em virar roteiro de filme em algum momento, porque tem umas cenas assim que eu leio e eu fico, cara, isso aqui é muito uma cena de filme. Eu consigo imaginar isso aqui sendo uma cena de um filme, né? Então é basicamente isso. E a gente vai ler ele, no caso, durante esse mês e terminar até o último dia aí do mês. Né? À toa que tem cronograma especial pelo simples fato de que, né, é um livro grande e é um livro, né, que tem o seu próprio tempo, vamos dizer assim. E bom, né? Ai, eu devia ter pegado uma água, porque agora eu já tô com sede. Mas tá. Só dar uma pausa aqui, gente, que eu vou realmente pegar uma água. E eu vou falar pra vocês o que eu estou estudando. E é isso. Sobre uma coisa que eu esqueci de falar da história secreta, é o fato de que livros de ficção não costumam vir com sumário, né?
que me dá ódio, porque ter clube de leitura me ensinou a olhar o sumário. Talvez você deva conversar com alguém, não é ficção, né, no caso, é autoajuda, então tem um sumáriozinho. E deu um ódio quando eu vi que esse livro não tem, e ele é um livro, assim, muito complicado nessas questões de fazer points de leitura, porque não marca, né? E ela tem várias subdivisões aqui dentro dos capítulos, aí eu tive que fazer tudo à mão, e aí eu deixo dentro do livro, né, pra eu saber, o próximo episódio que ela narra tem 3 páginas. Aí daqui eu vou ler as 3 páginas, depois eu vou ler outra coisa, sabe? E foi assim, basicamente, que eu estou fazendo, né? Só que eu percebi uma coisa sobre esse livro. Quando eu não tô tentando ler e marcar e ficar prestando atenção, ele flui muito mais rápido. Eu fiquei 45 minutos lendo na bicicleta e eu percebi assim, nossa, eu terminei um capítulo, acho que eu tinha terminado o capítulo 4 nele. Aí eu fiquei assim, eu li o capítulo inteiro, que tinha, sei lá, 30 páginas. E eu fiquei... realmente, quando eu não tô tentando ficar olhando, não sei o que, as filigranas da coisa, vai muito mais rápido, né? E é isso. Mas é basicamente isso, sobre a história secreta. Mas, por favor, gente, coloquem, né, editoras que vão me ver futuramente, né? Coloquem a porcaria de um sumário. Nem que seja no final, sei lá, mas tipo, nos livros de ficção, sério. Porque pra mim, que tem um clube de leitura e tem que ficar organizando cronograma, isso aqui foi terrível. Então, assim, é isso. Até a Ilíada tinha, então, assim, isso que me dá mais raiva, porque é da mesma editora, né? A Penguin Companhia das Letras, que fez a Odisseia e tal. A Unesp também, eu acho que é porque foi o primeiro que me deu problema nesse sentido, porque a gente começou o ano lendo Oliver Twist, tinha sumário, que era da editora Unesp. Tem a Ilíada, em fevereiro, que também tinha sumário. E eram 28 cantos, né? À toa que deu pra dividir. 28? Eram 24. Mas resumindo, acho que ficou 6, né, pra cada semana. Aí, março. Aí foi quando começou a me dar problema, né? Que era o abaixo de zero. Mas o crime de Padre Amado eu também tinha. Então, assim, Companhia das Letras, parece que o problema é só com você. Coloque sumário, viu? Por favor. Preciso, né? Meus aspectos em virgem aqui se incomodam com esse negócio. Então, é isso. Bom, agora eu vou falar sobre o que eu estou estudando. E, né, vamos começar tirando o elefante branco da sala. Eu estou estudando para o DALF, em francês. Para quem não sabe o que é o DALF, é o Diplôme Approfondi de Langue Française. É o diploma aprofundado em língua francesa. Ou seja, é para quem... tipo assim, é para dizer que você sabe falar, né, tal qual um fluente, um nativo, em francês. Por quê? Porque eu tenho intenções acadêmicas com este certificado. E eu estou fazendo preparatório com a minha professora, que já foi minha professora na Aliança Francesa, e ela... Eu vou deixar o perfil do Instagram aqui dela, então, para quem também tem interesse, né, de algum momento fazer preparatório para DELF, né, dos níveis A1 até o B2, eu já tenho o diploma de B2, tá ali no guarda-roupa. Toda vez eu fico falando, qualquer coisa, algum dia eu mostro o meu certificado para você, né, só que aí eu nunca mostro, mas eu tenho, tá? Não tô mentindo, não. E vou deixar o link da página dela. Quem quiser fazer, é tudo online, tá com ela, nada presencial, então quem quiser, sinta-se à vontade. Ela é corretora do DELF e do DALF, e ela também é corretora dos níveis de C, no caso do DALF, né? E esse aqui não é o material dela, ela tem material próprio, então você tem uma turma do Classroom com todos os materiais, tudo bonitinho, né? Ela compartilha tudo com você. E essa aqui é uma coisa que eu tenho por fora, tá? Que é o ABC, pela editora Clé Internacional, que é para os estudos do DALF, né? C1 e C2. Eu vou fazer o C1 porque o C2 está muito caro para mim, né? Para o meu bolso. Então é isto. E eu tenho que ir lá pagar. Mas tá tudo certo, não tá nada certo. Então é isso. Eu estou estudando para o DALF, né? Estou estudando também para os plantões. E eu falo estudando, gente, mas eu vou ser honesta com vocês. Tem mais de 3 semanas, na verdade, que eu não estudo para plantão. Mas é porque quando eu pensei, né, aconteceu o fato lá da minha vida. Algum dia eu falo o que foi, gente, mas no momento eu ainda não tô muito bem, assim, para especificar. Mas agora, né, que a realidade, né, de trabalhadora pega, que a gente precisa, né, saber para não passar tanto perrengue, vou voltar. E é basicamente isso.
né? Esse aqui era o meu caderninho dos estudos que eu faço para os plantões, agora eu vou voltar, tenho que organizar. Como vocês sabem, em algum momento, né, eu estudo coreano também, eu tenho prova no sábado que vem, mas, tipo assim, isso é uma coisa que eu mostro nos vlogs mesmo, então não tem necessidade. E, né, esse aqui é o meu caderninho dos meus estudos pro DALF, que a minha amiga me deu de aniversário. Eu ia falar alguém, mas eu lembrei quem foi depois. E eu tô usando para escrever as minhas redações, né, as minhas produções escritas pro DALF. Então, é basicamente isso. E eu também estou estudando para a prova de residência. Bom, eu não ia falar sobre isso agora, mas eu acho que assim, eu não preciso ficar com medo, né, de falar sobre isso. Eu não estava planejando focar nos estudos esse ano, porque eu estava planejando, eu vou trabalhar e tal, essas coisas tudo. E, né, ganhar dinheiro, depois eu dou o foco para residência, porque até então eu tinha acertado a minha vida, né, de um jeito. Aí aconteceu o que aconteceu e agora eu mudei tudo, né? Por isso que eu falo, gente, eu não gosto de dizer que eu quero uma coisa, porque depois, 2 semanas depois, vai lá, me acontece outra coisa e eu fico assim, não quero mais isso, não quero mais nada também, quero me jogar na ponte. Não vou mentir, esse pensamento passou assim na minha cabeça, viu? Mas, né, ainda bem que eu tenho amigos, né, à toa que eu até comentei depois disso no Instagram, tipo, ainda bem que eu tenho amigos, sabe? Porque na hora que o bicho pega, né? Foram elas, assim, que chegaram e me puxaram assim, ei, amiga, pera aí lá, né? Por favor. Vamos sentar, toma uma água, se acalme e é isso aí. Então, é basicamente isso, assim. Então, eu tô estudando, né, pra prova de residência. Eu guardei o meu negócio, o que eu uso pra estudar. Mas eu tô estudando. É aquele negócio, gente. Eu tenho que ter um plano A, um plano B e um plano C. Quem falhar primeiro, né, a gente dá seguimento pro outro. Aí é isso. Só que agora, né, eu tenho, sei lá, 3 semanas que eu não consigo fazer as coisas direito, porque eu ainda tô. Ai, só que eu sinto que eu precisava tirar esse tempo, sabe, das coisas, porque. Fora o trabalho, né? Ainda tem o fato de que eu, né, sou trabalhadora agora, né, que eu fui contratada. Aí vai, meu Deus. Aí é isso, gente, sério. Não sei como é que eu vou fazer, mas é isso aí. Tem que ter, né? É a vida do trabalhador moderno. Não concordo, né, com a precarização e, né, seguimos lutando para fazermos a revolução. Mas esse é o cronograma que eu estou usando, né? É uma agendinha, na verdade, eu só venho aqui todo domingo e eu separo a minha semana, mas agora, né, agora vai ser de verdade, né? Eu vou me organizar e voltar a estudar, porque isso mexeu muito, assim, com a minha noção, assim, sabe, de eu e de coisas e de vontade, sabe? E é basicamente isso. E vamos ver, né, o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Mas eu espero que as coisas deem mais certo do que deem errado. Eu tinha falado com a minha amiga Jéssica. Eu falei bem assim, amiga, eu não tô esperando que nada na minha vida dê, tipo, tudo dê certo, todas as coisas que eu quero deem certo tudo ao mesmo tempo, né? Nunca me ocorreu. Mas tudo pode dar tudo errado ao mesmo tempo. Eu acho incrível o quanto que isso pode acontecer, mas dar certo tudo ao mesmo tempo, nunca vi. Não tenho lembrança. Então, assim, ai, meu Deus do céu. Aí ela falou, amiga, para de ser pessimista. Tu já me conheceu, eu era assim, mano. Não sei o que fazer. Aí ela, não, mãe, faz as tuas coisas, assim, né? Mas pode ser que aconteça, mas vamos fazer o que a gente pode, né? Dentro do que a gente consegue. Então é basicamente isso. Ai, a atualização do mês, né? A Camille de abril de 2025, né? Depois me cobrem, né? Daqui um ano, vocês coloquem um lembrete e coloquem o link desse vídeo. Cobrar a Camille para saber o que aconteceu, né? Daqui um ano, deixa passar maio, né? 13 meses, né? Pra gente ter pelo menos um quê de segurança aí. Em maio de 2026, vocês me perguntem, né, se deu certo no final de tudo. Ai, Camila, por que só em maio? Porque eu vou fazer 30 anos ano que vem, né? Ainda tem isso. Então, é isso, gente. Vamos ver, né, se deu certo depois disso tudo. E é isso aí. Eu espero que dê. Eu espero que uma coisa muito específica na minha vida dê certo até lá, sabe? E é isso, gente. Vou ficando por aqui.
me cobrem daqui a um ano. Eu lembro que eu nunca esperei fazer vídeos que eu, tipo assim, fosse meio que dar atualizações meses depois, né? O primeiro que eu fiz nesse canal foi o que eu falei que eu tranquei a faculdade. E depois, quando eu vim aqui, falei, não, gente, agora eu vou terminar a faculdade. Vou voltar, vou terminar, né? O episódio depressivo me deixou e agora a gente vai. De crise de personalidade também, né? Me deixou e agora a gente vai terminar. Então, assim, é isso, sabe? Vamos ver, né? Maio do ano que vem a gente atualiza. E eu também vou fechar um outro projeto, né? Que é o dos 30 livros, né? E por isso que eu tô correndo um pouco com algumas leituras que eu tô aqui, porque justamente, né? Eu tenho esse livro para, eu tenho 20 e tantos livros ainda para acabar. Então, assim, é isso. Né? E eu tenho mais livros do que meses até lá, então, eu acho. É. é. Então, é isso. Tem que ler uns dois, assim, pelo menos. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e vejo vocês. Espero responder, voltar, né? A responder esse vídeo aqui daqui a um ano, em maio de 2026. Camille fazendo 30 anos. 30, a idade do sucesso, né? Depois eu vou me encarregar de colocar Viena daqui a pouco, assim, pra eu internalizar um pouquinho. Engraçado é que é a minha música preferida. Viena é a minha música preferida da vida, assim, desde que eu tinha 13 anos, desde que eu assisti, né, o De Repente 30. Eu tinha 13 anos também, quando eu assisti a primeira vez. Então, pra mim, assim, foi um marco, assim. E é até hoje. Aí agora que eu tô mais perto dos 30 do que dos 13, né, eu tô assim, meu Deus. Parece assim que Viena chegou na minha vida justamente no momento que eu precisava. Aí agora que eu tô perto dos 30, eu tô precisando ouvir de novo. Porque, sério, gente, tem uns questionamentos que eu fico, nossa, isso é muito o que o Billy Joel já falou na música pra mim. E é isso, sabe? Respondeu o meu vídeo anterior também, né? Eu estava bem triste nele, eu admito. E é isso.